Muito bem, vamos a mais uma questão de geometria. Olha, uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente primeiro precisa tentar fazer um esboço da figura no rascunho. Então observe que essa questão aqui não foi dada a figura, foi dada uma descrição da figura e a gente tem que desenhar, né? Então isso faz parte da resolução. Ele está falando aqui que tem um triângulo ABC, onde tem lados AB igual a 12, BC igual a 18 e AC igual a 25. Como é que seria isso? O AC é o lado maior, né? Vamos tentar colocar o lado maior como sendo a base do triângulo. Então, um lado sendo 25, digamos que seja esse aqui. E os outros dois lados são lados menores. Um vale 12 e o outro vale 18. Então, um é maior que o outro, né? Então vamos tentar fazer um esboço mais ou menos assim. Será que vai dar certo? Um lado aqui valendo 12 e um valendo 18. Bom, tem que olhar as letras, né? Então a gente teria aqui o AB valendo 12, o AC vale 25. Bom, então o A tem que ser esse aqui, né? O AC valendo 25, o AB valendo 12. Então, no caso, esse aqui seria o B. E o BC valendo 18. Então parece que vai dar certo desse jeito. Bom, e ele fala para você traçar um semicírculo de tal forma que o diâmetro esteja sobre AC. Então um semicírculo, né, a metade de um círculo, com o diâmetro aqui em cima. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. É uma meia-lua, né? Eu vou desenhar ainda. E ele fala ainda que esse semicírculo tem que tangenciar os lados AB e BC. Ó, lado AB e lado BC. Então esse semicírculo tem que tangenciar. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Então isso tudo a gente faz no rascunho, né? Ó, então tá tangenciando, ou seja, tocando no único ponto, né? Aqui e aqui. Então esse esboço de figura, ele está de acordo com o que o enunciado está falando. Então vamos fazer o desenho para valer desse jeito. Aí você vai falar, professor, mas isso é trapaça. Lá na prova a gente não pode usar compasso, nem régua, nada disso. Não pode usar material de desenho. Pois é, isso é um outro problema. Quando você está estudando, você deve usar material de desenho. Agora, além disso, você ainda tem que criar uma habilidade adicional de fazer desenhos razoáveis à mão livre. Você vai desenvolver essa habilidade ao longo do seu ano de preparação, né? Então a nossa figura está de acordo com o enunciado. Temos aqui um triângulo ABC, onde o AB vale 12, o BC vale 18 e o AC vale 25. O que ele está querendo aqui? O é o centro do círculo, eu já coloquei aqui. Ele está pedindo o seguinte, encontre a medida de AO, quanto é que vale esse segmento, e calcule também a medida do diâmetro do círculo. Geometria é uma matéria que não adianta você pegar questão e sair resolvendo. Olha, quais são as propriedades geométricas que ninguém nunca esquece? Uma é Pitágoras. Claro. A2 igual a B2 mais C2, teorema de Pitágoras. Isso aqui ninguém esquece, né? E muitos problemas você tem que usar isso. E outra propriedade que também normalmente ninguém esquece é isso aqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Só que tem o seguinte, isso aqui não é suficiente para você resolver questões de geometria. Se você tentar usar Pitágoras aqui, você vai fazer Pitágoras aqui até não aguentar mais, vai ficar cheio de contas, de raízes e não vai chegar à solução. Isso aqui, se você usar que a soma dos ângulos é 180 graus, você vai começar a traçar linhas aqui, vai traçar paralelas, vai calcular tudo quanto é ângulo aqui e vai chegar à brilhante conclusão de que 0 é igual a 0. Tá? Então isso aqui não é suficiente para você resolver uma questão de geometria. O que é suficiente? É você estudar geometria
estudar a teoria, as propriedades envolvidas. Olha só, o que a gente tem aqui? Nós temos círculo inscrito, o círculo tangente a uma reta, tangente a uma outra reta. Quais são as propriedades de um círculo tangente a uma reta? Você tem que usar isso. Aqui, ó, essa reta é tangente e essa reta é tangente. Então, desse ponto B, nós temos duas tangentes traçadas. Qual é a propriedade que existe aqui? É que esses dois segmentos são iguais, né? Você tem que saber essas propriedades. Ou seja, você tem que estudar círculo, você tem que estudar triângulos e essas propriedades todas envolvidas aí. Senão, não adianta. Vai fazer Pitágoras até morrer e não vai resolver o problema. Vai fazer soma dos ângulos é igual a 180 graus até morrer e não vai resolver o problema. Olha, então, vamos colocar aqui o seguinte. Se você tem círculo na história, você vai ter que usar o centro do círculo para alguma coisa. Vamos marcar aqui. Esse O eu vou ter que usar para alguma coisa. O que mais que a gente tem aqui? Esse círculo é tangente a essa reta e a essa reta, tá? Qual é a propriedade que tem entre um círculo e uma reta tangente? A propriedade que tem é essa aqui, ó. Se você ligar o centro ao ponto de tangência, você tem o raio. Tem o raio do círculo, que por sinal o problema pede isso, né? Pede o diâmetro, então você vai precisar disso. Qual é a outra propriedade? Olha, eu tenho o raio e eu tenho a tangente. Qual é a propriedade que existe entre o raio e a tangente? É porque o raio é perpendicular à tangente. Vai ter que usar isso. E aqui é a mesma coisa, aqui é raio também, são medidas iguais. Então vamos marcar isso aqui também é o raio e aqui também é perpendicular. Tá, certo, isso aqui é uma tangente. Qual é a propriedade que tem aqui em relação à tangente traçada de um ponto a uma circunferência? É que os segmentos dessas tangentes são iguais. Ou seja, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Bom, o problema está pedindo quanto é o valor de OA e ele pede também quanto que é o diâmetro, o valor do diâmetro desse círculo. Ou seja, se eu descobrir o raio, eu descubro tudo, né? À primeira vista, se você não conhecer propriedades geométricas, você vai olhar para esse ponto O e você vai pensar que esse ponto O está aqui no meio do AC. Está dentro do segmento AC. Mas será que está no meio? No ponto médio? Não, ele não está no ponto médio aqui, tá? Esse ponto O só vai estar no ponto médio de AC se o triângulo for assim, ó. Se for um triângulo isósceles. Se for um triângulo isósceles, realmente você vai ter aqui uma simetria, né? E esse tal ponto O, que é o centro de uma circunferência, com diâmetro aqui dentro e tangente aos lados, vai estar no ponto médio, mas não é. Esse vértice está mais deslocado para cá, para a esquerda, porque esse segmento aqui é 12 e esse aqui é 18, né? O AB vale 12 e o BC vale 18. Então, isso aqui não vai ficar no ponto médio. E aí, como é que a gente calcula isso? Olha só. Estamos vendo aqui camaradas que são iguais, tá? A gente tem esses dois segmentos iguais e esses dois segmentos iguais. Então nós podemos observar aqui, e esse ponto O também me interessa. O que tem a ver esse ponto O? Bom, esse ponto O é o centro do círculo, mas esse círculo é de tal forma que ele é tangente a esses dois lados. Olha, então eu sinto uma vontade irresistível de ligar esse ponto O ao ponto B. De fazer essa ligação. Isso aqui, pessoal, como assim uma vontade irresistível de ligar isso aqui para mim, eu chamo disso aqui, ó. O que é isso aqui? É um desenho mal feito, mas ele está representando uma cartola, né? É uma mágica, tirou o coelho da cartola. Pois é, esse segmento que eu coloquei aqui é um coelho tirado da cartola. De onde saiu essa ideia? Você só vai conseguir ter ideias como essa se você fizer muitos exercícios de geometria. Então, olha só. Esses dois triângulos aqui são triângulos congruentes, são iguaizinhos. Por que eles são iguais? Porque os segmentos das tangentes traçadas
de um ponto a uma circunferência, esses dois segmentos são sempre iguais. O pedaço daqui é igual ao pedaço daqui. Esses pedaços são iguais também, que são iguais ao raio do círculo. E os dois triângulos aqui são triângulos retângulos. Então você tem aí dois triângulos retângulos que são iguaizinhos. São triângulos congruentes. Olha, se a gente der nome para esses pontos aqui, vamos chamar aqui de ponto P e ponto Q, a gente pode escrever aqui o triângulo OBP, OBP, é congruente ao triângulo OBQ, né? E tem até um nomezinho que a gente dá, é LAL. LAL se chama caso de congruência. É quando você tem dois triângulos que eles têm lado, ângulo e lado iguais. Ou seja, um lado, o ângulo, e o outro lado. Do lado de cá é a mesma coisa, totalmente simétrico. Então, já que esses triângulos são semelhantes, a gente conclui que esse ângulo aqui é igual a esse. Ou seja, isso aqui é bissetriz. Esse BO é a bissetriz desse ângulo B. Porque você vai ter aqui dois ângulos iguais justamente pela congruência entre esses dois triângulos. Então, BO é a bissetriz traçada de B. Vamos colocar aqui. BO é bissetriz. Bissetriz em B, né? No ângulo B. Vamos colocar aqui o B com um chapéuzinho para indicar o ângulo B, certo? E agora a gente vai lembrar, não é de Pitágoras, não é dessa lei angular de Tales aqui, é de outra coisa. Teorema das bissetrizes. Se você tem um triângulo qualquer, você pega um triângulo qualquer e traça a bissetriz, o que vai acontecer? O lado oposto a essa bissetriz vai ser dividido numa proporção que é a mesma proporção desses lados aqui. Ou seja, se esse lado for o dobro desse, esse pedacinho também vai ser o dobro desse pedacinho. No caso aqui, qual é a proporção entre esses lados? É 12 para 18, né? É 12 para 18. O BA vale 12 e o BC vale 18. Olha aqui, ó. BA vale 12 e o BC 18. Que proporção é essa? É uma proporção de 2 para 3, né? É como se... Vou botar 2 aqui entre parênteses e 3 entre parênteses. Ou seja, a proporção 12 para 18 é a mesma coisa que 2 para 3. Certo? Então, o lado oposto vai ser dividido também na proporção 2 para 3. Então, a gente pode chamar esse pedacinho aqui, ó, o AO. A gente pode chamar de 2x e o OC, que é esse outro pedaço, a gente pode chamar de 3x. Né? Então o lado AC ele está dividido por essa bissetriz na proporção 2 para 3, que é a mesma proporção entre esses dois lados aqui. Teorema das bissetrizes, né? A bissetriz divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados que se encontram no ângulo dessa bissetriz. Ótimo, então eu sei que o AC vale 25, que o problema deu, né? Aqui, o AC vale 25, então vamos colocar aqui, ó. O AC vale 25, mas isso aqui também é 2x mais 3x. Então, isso tudo aqui é 5x, que vale 25, então o x vale 5, ou seja, o AO vale 2 vezes 5, 10, e o OC vale 3 vezes 5, que é 15. Então eu já tenho aqui uma resposta do problema. O problema pediu a medida do segmento AO. AO vale 10, está aqui, ó. AO vale 10. Então olha aqui a resposta, ó. AO vale 10. E agora a gente tem que calcular o R, calcular o raio aqui. E dá para calcular, que a gente conhece todo mundo, conhece todos os lados, né? Que conta eu vou fazer, que cálculo eu vou fazer para encontrar isso? Pitágoras, como que eu vou fazer isso?
Olha só, eu vou colocar aqui uma figura que não tem nada a ver com o problema, mas vai ajudar. Olha só, quando você tem um triângulo e conhece os seus três lados, você pode encontrar a área. Poxa, a área, o que tem a ver a área? Eu quero só falar um pouquinho sobre a área. Como que a gente pode encontrar a área de um triângulo? Olha só, tem duas maneiras de você... Tem várias formas para área, né? Uma das fórmulas é essa aqui. Semiperímetro vezes o raio do círculo inscrito. Como assim? Por que eu estou falando em área? Porque eu quero falar em raio do círculo inscrito. Olha só, quando você tem um círculo de raio R inscrito num triângulo, você pode relacionar esse raio com a área desse jeito aqui, ó. Pega o centro do círculo e você vai traçar três triângulos. Olha aqui. Esses três triângulos têm a mesma altura que R. R, R e R. É o raio do círculo inscrito. Agora, as bases desses três triângulos aqui são justamente os lados do triângulo grande. Olha, essa base aqui é A, essa base aqui é B e essa base aqui é C. Então, a área desse triangulinho de baixo aqui, vamos colocar, base vezes altura sobre 2, vai ser A vezes R sobre 2. Esse outro triângulo aqui, ele tem uma base B e uma altura R. Então, se a gente somar essa expressão aqui, vamos colocar aqui, B vezes R sobre 2. E esse outro triângulo daqui do canto, ele tem uma base C e uma altura R. C vezes R sobre 2. Isso tudo é a área do triângulo grande, que é semiperímetro vezes o raio. E isso está justamente aparecendo aqui, né? Ó, você pode colocar aqui o R sobre 2 em evidência. Aliás, vamos colocar só o R em evidência. Isso aqui vai ficar R, que multiplica A mais B mais C sobre 2. Que é justamente o raio vezes o semiperímetro, né? Isso aqui é metade do perímetro. Semiperímetro vezes o raio. Então, a área de um triângulo pode ser calculada desse jeito. Então, se você sabe os lados de um triângulo, você calcula a área dele, que é fácil, tem um jeito, tem várias maneiras de calcular. E o semiperímetro, você fazendo aqui a divisão, você acha o valor do raio. Isso aqui é uma forma de você achar o raio do círculo inscrito no triângulo. O raio do círculo inscrito vai ser a área dividido pelo semiperímetro. Pronto, então se você precisa encontrar o raio do círculo inscrito, você pode fazer desse jeito aqui. E como é que você acha a área? Conhecendo os lados. Tem uma formulinha que se chama radical de Heron. Claro, quando você estuda áreas, você estuda o radical de Heron, né? O radical de Heron é uma formulinha que te dá o valor da área do triângulo para quem conhece os lados. A fórmula é essa aqui. A área do triângulo é raiz de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C, tá? Isso aqui se chama radical de Heron. Então, quem conhece os lados A, B e C de um triângulo, calcula o semiperímetro, joga nessa formulinha aqui e você calcula a área. E se você pegar essa área e dividir pelo semiperímetro, você tem um raio do círculo inscrito. Isso aqui é só para lembrar, né? Você já estudou áreas, né? Tá fazendo essa questão, são questões de relações métricas nos círculos e envolvem áreas também. Certo, agora em que isso aqui ajuda a gente nesse problema? Esse problema aqui não tem nada a ver com essa figura. Ele não tem nada a ver com essa figura, mais ou menos. A figura do nosso problema é essa aqui, ó. Eu tenho uma bissetriz
Aqui no pé da bissetriz eu construo uma circunferência que tangencia esses dois lados. Quer dizer, não é a circunferência inscrita no triângulo, é uma semicircunferência. A gente tem um diâmetro apoiado sobre a base e a circunferência, o arco, está tangenciando os outros dois lados ali. E a gente pode usar essa ideia aqui para encontrar o raio desse círculo. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho a área do triângulo, que é a fórmula do radical de Heron, né? Vou escrever aqui Heron só para a gente lembrar. Usa lá a fórmula de Heron, você acha a área. Certo? O raio aqui no caso é o raio dessa circunferência maluca aqui, aliás, dessa semicircunferência maluca que a gente quer encontrar. Aqui a gente tem os lados B e C. B e C. E a gente pode relacionar a área do triângulo com essa figurinha aqui. Assim, ó. A área do triângulo, que eu uso o radical de Heron para calcular, vale a soma desses dois triangulinhos aqui. Esse triângulo é essa base vezes esse R que eu quero calcular sobre 2. E essa aqui, a área desse outro triângulo, é essa base vezes esse R sobre 2. No caso aqui, a base C vezes o R sobre 2. Então, eu posso usar isso aqui para calcular o valor de R, que o problema está me pedindo isso. A área vai ser o R, que eu quero achar, que multiplica B mais C sobre 2. Então, o problema está pedindo para a gente calcular isso, o raio desse tal círculo aqui. Eu vou achar a área. Vou pegar o B e o C, que eu sei que valem 12, né? Isso aqui vale 12 e aqui vale 18. Vou ter que usar a fórmula de Heron para calcular aqui com lados 12, 18 e esse terceiro lado aqui é 25, não é isso? Então vou calcular o semiperímetro, usar o radical de Heron aqui. Então eu fico sabendo a área. E aí eu jogo aqui os valores de B e C, que são 12 e 18, e tem o valor de R. Então vamos mandar brasa. Os lados do triângulo do nosso problema. Esses lados valem 12, 18 e 25. Então o semiperímetro vai valer quanto? Soma os lados e divido por 2, né? Então isso aqui vai dar 12 mais 18, 30. 30 mais 25, 55. E aí divido por 2, 55 dividido por 2, isso aqui vai dar 27,5. E aí eu vou precisar de P menos A, P menos B e P menos C. P menos A, P menos B e P menos C para usar o radical de Heron. O P menos A, então vamos colocar aqui 27,5 menos 12. Isso aqui vai ser 15,5, que é a mesma coisa que 31 meios. Aqui vai dar 27,5 menos 18, isso aqui vai dar 9,5, que é a mesma coisa que 19 meios. E aqui a gente tem 27,5 menos 25, vai dar 2,5, que é a mesma coisa que 5 meios. Então, usando aqui a fórmula de Heron, vamos ter a área. Vai ser a raiz quadrada de P, vou deixar na forma de fração aqui, 55 meios, P menos A, que é 31 meios, P menos B, 19 meios, e P menos C, 5 meios. No caso aqui não interessa quem é A, quem é B, quem é C, né? É importante que eu coloque os três lados no cálculo. Alguma coisa que pode simplificar? Vamos ver. Nós podemos colocar, isso aqui é 16, a gente pode colocar então 4 para fora desse radical. 4 aqui. E aqui tem 5, tem um fator 5 e aqui também tem um fator 5. Então, 25. Aí sai do radical um 5. 5 quartos. Quem é que vai ficar dentro do radical? A gente vai ter aqui 11, 31
6.419. Isso aqui é o valor da área, né? E de acordo com a nossa formulinha aqui, ó. E de acordo com a nossa formulinha aqui, ó, a área que a gente já calculou aqui embaixo, tem que fazer essa continha aqui, 11 vezes 31 vezes 19. Vai ser igual ao R, vezes B mais C sobre 2. Bom, B mais C sobre 2, isso aqui vai dar 30 sobre 2, que é 15. Aqui a gente ainda pode dar uma simplificada por 5. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Esse 3 desce. Vai ser esse radicalzinho aqui. 11, 31, 19. Sobre 4 vezes 3 sobre 12. Isso aqui é o valor de R. O problema está pedindo... O problema pede o diâmetro do círculo, né? Então é 2 vezes esse raio. Então o diâmetro do círculo que está sendo pedido aqui vai ser 2 vezes esse raio. Isso aqui vai ficar então 2 vezes isso. Vai simplificar por 2, vai ficar 6 aqui, né? Então isso aqui vai ficar 11, 31, 19 sobre 6. Tem que fazer essa continha. Vamos fazer aqui no cantinho. Então isso aqui vai dar raiz quadrada de 6.479 sobre 6. Diâmetro é igual a raiz quadrada de 6.479 sobre 6.